Tem alguns nomes que são simplesmente maiores que o esporte, né? E poucos brilham tanto quanto o de Earvin Magic Johnson. A história dele não é só sobre ganhar jogos, é uma jornada de revolução, de resiliência e de reinvenção que mudou o mundo muito, mas muito além do basquete. Essa é a grande questão que a gente vai tentar entender hoje. Como é que uma pessoa só consegue se tornar uma lenda em tantas áreas diferentes da vida? Vamos mergulhar nessa trajetória que é, no mínimo, impressionante. Bom, tudo começou, claro, na quadra de basquete. Mas a chegada do Magic Johnson na NBA não foi só de mais um jogador talentoso, sabe? Foi o começo de uma era completamente nova. Ele foi o maestro do que ficou conhecido como Showtime. Pensa assim, antes dele, o jogo era mais lento, mais físico. Magic chegou e transformou tudo num espetáculo, quase uma forma de arte. Com passes que ninguém esperava e um ritmo alucinante, os Lakers não só venciam, eles davam um show que cativou o mundo inteiro. E a principal arma dele era ser algo que ninguém nunca tinha visto. Um armador com mais de 2 metros de altura. Ele tinha o tamanho de um pivô, mas a visão de jogo e a habilidade de um armador de elite. Essa combinação, ela simplesmente quebrou todos os paradigmas do esporte. E o impacto dele foi imediato. Ele não precisou de tempo para se adaptar, não. Ganhou o título na faculdade, foi a primeira escolha no draft e logo no seu primeiro ano como profissional levou os Lakers ao título da NBA, sendo eleito o jogador mais valioso das finais. Um feito que, até hoje, nunca mais se repetiu. Mas o sucesso do Magic não foi uma história solo. Foi parte de uma das maiores, se não a maior, rivalidade da história do esporte. Uma rivalidade que literalmente ajudou a salvar a Liga de Basquete Americana. Pode parecer difícil de imaginar hoje, mas nos anos 70 a NBA estava em crise. A reputação da liga estava manchada, os ginásios andavam vazios e o interesse da mídia era baixíssimo. A NBA precisava, desesperadamente, de heróis e de uma nova história. E foi exatamente isso que a liga ganhou. De um lado, Magic. Do outro, Larry Bird. Lakers contra Celtics. Costa Oeste contra a Leste. O carisma contra a garra. O espetáculo contra a determinação. Era o roteiro perfeito. Essa rivalidade entre dois gênios completamente opostos reacendeu a paixão pelo basquete no país inteiro. E eles não competiam só em jogos de temporada regular, não. A coisa era séria. Eles se enfrentaram pelo título máximo 3 vezes. Cada final era um evento que parava o país e colocava a NBA de volta no centro das atenções. Então, bem no auge da fama, quando o Magic era uma das maiores estrelas do planeta, a vida dele e a percepção do público sobre ele mudaram para sempre, em um único dia. Por mais de uma década, ele foi o rosto sorridente do sucesso. Mas em 7 de novembro de 1991, aquele sorriso deu lugar a uma notícia que chocou absolutamente todo mundo. Ele convocou uma coletiva de imprensa e anunciou que tinha testado positivo para o vírus HIV e que, por isso, estava se aposentando do basquete com efeito imediato. Naquela época, um diagnóstico de HIV era visto por muita gente como uma sentença de morte. E para a gente entender o tamanho do impacto disso, a gente precisa voltar no tempo. O anúncio do Magic foi um verdadeiro divisor de águas. Ele quebrou o estigma de que o HIV era uma doença restrita a certos grupos e mudou a conversa global sobre a AIDS, mostrando que ela não discriminava ninguém. A coragem dele deu um rosto humano e famoso à epidemia. Para muitos, a história poderia ter terminado ali. Mas para o Magic, foi o começo de um novo e talvez um capítulo ainda mais impactante. Ele não sumiu. Pelo contrário, ele lutou. Ele não apenas sobreviveu, ele prosperou. Jogou nas Olimpíadas com o lendário Dream Team, teve breves retornos à quadra e, o mais importante, usou sua plataforma para educar o mundo sobre o HIV, se tornando um dos maiores ativistas na luta contra a doença. E se a carreira no basquete e o ativismo já não fossem o bastante, Magic Johnson se reinventou mais uma vez. Dessa vez, como um gigante do mundo dos negócios. O sucesso dele continuou, e muito, fora das quadras. Como empresário e coproprietário, ele colecionou títulos em 4 ligas profissionais diferentes: NBA, WNBA, MLB e MLS. Isso é uma demonstração incrível de visão e liderança em vários esportes. 16. Esse é o número. O total de anéis de campeão que ele ganhou somando a carreira como jogador e proprietário. É um legado de vitória que vai muito além de um único esporte e que atravessa décadas.
E esse sucesso todo se traduziu num verdadeiro império. A Magic Johnson Enterprises, a empresa dele, tem um valor estimado em $1 bilhão, com investimentos que vão de cinemas a serviços financeiros, provando que a genialidade dele nunca se limitou à quadra. E isso nos traz de volta à nossa pergunta lá do começo. A jornada do Magic Johnson nos força a pensar sobre o que realmente significa deixar uma marca no mundo. Não é sobre fazer uma única coisa bem, mas sobre excelência, resiliência e impacto em todas as fases da vida. Um legado que tem muitas faces.